Amados irmãos, como é difícil praticar o bem. Como é difícil ser bom, praticar a bondade. Quando nós olhamos, nós vemos que o número dos maus é quase infinitamente superior ao número dos bons. Quanta maldade, quanta injustiça, quanta impiedade, iniquidade. A própria experiência nos demonstra, são menos os que vivem na graça de Deus. São poucos os amigos de Deus aqui nesse mundo. E o Evangelho de hoje, nosso Senhor nos fala essas palavras meias enigmáticas. Um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e me vereis. Nosso Senhor está a caminho do horto. É a Quinta-feira Santa. Depois da última ceia, da instituição da Santa Missa e do sacerdócio, antes de Nosso Senhor entrar em sua agonia e iniciar sua paixão, Ele faz esse discurso para os seus apóstolos. Vós chorareis, enquanto o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quanto é difícil, amados irmãos, ser bom, praticar o bem, porque nós temos inimigos encarniçados, o demônio. Quantas tentações, todos os dias nós somos assaltados por tentações pequenas, tentações grandes. Às vezes temos um pouco de tranquilidade, mas logo nos vêm as inquietações, as provações, as tentações. O demônio, como diz a Sagrada Escritura, ele anda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Está procurando uma ocasião perigosa, um momento favorável. Aquela festa, aquele baile, aquela conversa, aquela amizade, aquele ambiente, ele está sempre pronto para nos devorar. Nós temos também o mundo como inimigo, amados irmãos, com as suas falsas máximas, os seus ideais, as suas ideologias que são sempre contrárias ao Evangelho. Não cabe dúvida, amados irmãos, que o mundo é inimigo de Cristo e sempre será. E nosso Senhor já disse: se me perseguiram, que sou o Mestre, também vos perseguirão. Quantas, amados irmãos, perseguições contra as pessoas que querem viver corretamente. O mundo zomba daquelas pessoas que buscam viver honestamente, que buscam viver os mandamentos de Deus, que buscam ser castos, que buscam ser fiéis a Deus, aos seus mandamentos, à sua doutrina, que buscam amar a Deus, honrar os seus mandamentos, que buscam viver uma vida de piedade e devoção. O mundo zomba das pessoas que buscam praticar o bem. Quantos escândalos no mundo, quantos maus exemplos. Tudo isso, amados irmãos, é tristeza para nós. Tudo isso é motivo de fraqueza para muitos cristãos, para muitos católicos, ver os maus exemplos até das pessoas dentro da Santa Igreja. Nós temos que lutar também, amados irmãos, contra a nossa carne. O pecado original, ele arruinou tudo dentro do ser humano. Existe uma desordem e nós já nascemos enfermos, doentes, inclinados às paixões, inclinados às desordens. É quase uma coisa incontrolável dentro da gente. Se não existir oração, sacrifício, mortificação, sacramentos, é impossível que alcancemos um equilíbrio dentro da nossa alma. E nós temos essas tendências desordenadas, os baixos instintos. E é muito fácil, amados irmãos, escorregar. É muito fácil abandonar tudo, a graça de Deus, a amizade com Deus e seguir as paixões. Mas nosso Senhor nos recorda, amados irmãos, pelo seu exemplo, a sua vida escondida em Nazaré. Trabalho, obediência, sacrifício, resignação, pobreza, perseguição, injustiça,
O Filho de Deus levou uma vida de muito sofrimento aqui na terra para nos dar o exemplo. A sua vida pública, disse nosso Senhor que o Filho do Homem não tinha nem sequer onde reclinar a cabeça. As raposas têm as suas tocas, as árvores do céu têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a sua cabeça. Nosso Senhor também nos ensina com a sua morte, amados irmãos, em uma cruz infame, quase que despido. A nossa vida aqui na terra, amados irmãos, é uma vida de sofrimento e devemos nos conformar com isso, porque é um cálice amargo que depois se tornará uma vida feliz. É uma vida de sofrimento. Agora nós choramos, disse nosso Senhor, mas depois a vossa tristeza se converterá em alegria, porque o sofrimento do cristão na terra é um sofrimento passageiro. É só essa breve vida, é só o breve instante da nossa vida presente. Depois, amados irmãos, nós teremos a felicidade eterna com Deus, o paraíso. Já a vida mundana, a vida no pecado, é uma alegria passageira, porque a fonte dessa alegria não é Deus. A fonte dessa alegria são os pecados, as desordens. E o pecado, amados irmãos, é uma ilusão, é uma alegria ilusória, passa rápido. Depois de uma vida feliz e cômoda, digamos assim, aqui na terra, virá a tristeza eterna, a perdição eterna, a vida de angústia e de agonia no inferno. O mundo irá sorrir, disse nosso Senhor. Tudo, amados irmãos, no mundo tudo é permitido. Você tem que se entregar às diversões, você tem que se entregar às suas paixões. Não se pode reprimir as suas vontades. Errado? Isso não vem do Evangelho? Isso é a psicologia moderna? O Evangelho nos ensina a renunciarmos a nós mesmos, a carregarmos a nossa cruz, ao sofrimento, a nos alegrarmos quando somos perseguidos, injuriados, caluniados por causa do nome de nosso Senhor. Quanto, amados irmãos, quantas pessoas vivem dos prazeres, das paixões, e a alma? Não se perguntam. O pecado, amados irmãos, ele traz um vazio profundo para a alma do pecador, uma depressão profunda na alma. É uma alegria tão passageira e depois uma tristeza tão grande, uma vida vazia, uma vida sem Deus, uma vida sem a verdadeira alegria. Por mais que esteja curtindo as paixões, por mais que esteja se divertindo conforme o mundo, lá no fundo da sua alma existe uma depressão. Já o cristão, por mais que esteja sofrendo provações, dificuldades, lá no fundo, se é um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão, lá no fundo está uma perfeita alegria por estar amando a Deus, por estar buscando ser de Deus. Tem que aproveitar a vida, dizem os mundanos. Tem que aproveitar a vida da melhor forma, curtir, festejar. Agora se alegra e já irá se arrepender quando chegue a oração, quando chegue a ocasião. Amados irmãos, é passageira a alegria dessa vida. E o mundo zomba dos cristãos, né? Que buscam a renúncia, que buscam o sofrimento, que buscam a resignação, que buscam a conformidade com Cristo crucificado. O mundo não é capaz de entender isso, amados irmãos. O mundo não pensa que existe uma eternidade para buscar, um céu para se conquistar, não. Só diversões, prazeres. Não é fácil, amados irmãos, ser verdadeiramente um cristão, não é fácil. E nosso Senhor em nenhum momento Ele disse que seria fácil. Pelo contrário, está dizendo nosso Senhor: vós chorareis. E nós, quando rezamos a Salve Rainha, nós dizemos: neste vale de lágrimas. A terra é um lugar de sofrimento para o cristão. Triste seria a vida do cristão que vive conformado com o mundo, com essa alegria passageira,
com essa alegria ilusória, triste, porque depois irá chorar. Agora, feliz daquele cristão que está conformado com a cruz de Cristo, com os mandamentos, com a doutrina de nosso Senhor, porque por mais que sofra agora, depois virá uma vida feliz com Deus na eternidade. Não percamos de vista, amados irmãos, a meta, o céu, a eternidade feliz, a Virgem Santíssima, os anjos, os santos, a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.